Eu costumo dizer que se fosse para mim fazer um filme relatando a minha vida, a minha trajetória, seria muito parecido com a abertura do Todo Mundo Deu Cris, saca? Brooklyn, 1985, eu nasci, porque a minha vida, cara, parece um seriado mesmo, entendeu? Aconteceu de tudo, assim, histórias que se entrelaçam, assim, coisas bacanas, coisas não tão boas, né? Fui criado com os meus pais até os 6 anos, né? Depois meu pai, ele teve alguns problemas de saúde e infelizmente ele faleceu, né? Quando eu tinha 6 anos, né? E depois disso eu fui criado com minha mãe, né? Minha mãe juntamente com a minha irmã. E depois de um certo tempo, também passou-se 6 anos, mais ou menos, 6, 7 anos, a minha mãe também veio a óbito, né? Você era moleque ainda? Era moleque, eu tinha 12 anos, né? Porque hoje eu consigo falar de uma forma muito aberta sobre a morte dos meus pais, né? Meu pai, ele, quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos, ele é aquele cara que começou a se aventurar muito na vida, né? Tinha um emprego incrível, ele foi conseguindo atingir um nível de ascensão muito grande na empresa e parece que o cara, quanto mais poder ele tem, ele acha que ele é indestrutível, né, cara? Rola com todo mundo, com acho todo isso mundo, mano. É. Enfim, resumindo a história, nessas idas e vindas, ele acabou se aventurando, ele contraiu HIV, né? Ele contraiu HIV. E aí acaba a história do Super-Homem, né, cara? Porque anos 90, final de 80 para anos 90... Foi a fase que tava pegando geral, exatamente, né? HIV era uma sentença de morte. Não tinha tecnologia para os medicamentos que tem hoje para dar uma longevidade maior para as pessoas, né? Infelizmente não. Hoje é totalmente diferente, mas naquela época era uma sentença de morte. Aí você se coloca, né? As mulheres, uma mulher preta, né, com 2 filhos para criar, que foi traída e de repente ela se perdeu. Ela simplesmente se perdeu. Ela se perdeu tanto que ela começou a se desfazer de tudo que ela tinha, assim. Meu pai deixou casa, deixou apartamento no nome dela, deixou carro. Ela foi se desfazendo de tudo. É difícil, porque ela sentiu uma necessidade muito grande de uma busca, entendeu? Se perdeu por completo. Ela acabou se tornando uma pessoa viciada em jogatina, né? Ela se tornou totalmente viciada em jogatina. O efeito cascata é gigantesco, né? É devastador, cara. É devastador. Ela se tornou uma pessoa tão viciada em jogatina, em bingo, né? Mais precisamente, que ela acabou perdendo tudo, assim, por conta de bingo, de jogo. Ela foi diagnosticada também, porque o meu pai acabou passando para ela. Eu tava com essa dúvida, eu ia perguntar. Né? E aí ela, tentando correr atrás, parece que ela ficou cada vez mais desmotivada, né? Parece que ela se entrega, né? Chegou um momento que a pessoa se entrega, cara. Ela se entregou. Ela desacredita de qualquer coisa que possa dar certo na vida dela, né? Minha mãe era uma negrona, cara, bonitona, assim, uma pegada meio Serena Williams. Linda, linda. E ela se definhou, ela ficou, saca? Tipo assim, é muito triste isso. A sua tia que criou vocês, que... Isso. Ela foi a base familiar de vocês, foi a tia. Ela segurou as pontas, ela deixou vocês na linha. Foi ela que fez vocês irem pro caminho certo e não cair no mundão. Né? Exatamente. Tudo eu atribuo a ela mesmo, cara. Minha tia, pra você ter noção, minha tia, ela tinha pavor da gente se tornar qualquer tipo de criança ou adolescente que pudesse dar trabalho, que pudesse manchar a reputação da família, porque ela é como se minha mãe tivesse passado o bastão para ela, entendeu? Você vai cuidar, a resposta é sua agora. Então ela ficou com aquele peso nas costas, cara. Eu falo que a gente que é preto, periférico, assim, a gente nasce, tem muita gente que não entende isso, mas é algo que eu cresci falando para mim. Mano, eu tenho que ser 20 vezes melhor que os outros. E poucas ideias. Eu já nasci para trás, tá ligado? Não tem muito o que se fazer. Ou a gente já nasce em desvantagem. Eu já nasci em desvantagem. Então, mano, ou eu vou ter que correr e tentar ser 20 vezes melhor pra lá na frente a conta fechar ou alcançar ou até passar. Ou então, mano, eu já tô fadado. Eu criei uma sobrinha minha assim também. Que o pai não cuidou e eu ajudei a educar e tal. Desde pequena falando, você já nasceu perdedora. Você já nasceu em desvantagem. Porque é uma realidade. Pra mim foi isso. Quanto mais cedo você tem esse choque, fala, não, mano, você tem que ser melhor.
Você vai ter que ser 20 vezes melhor, você vai ter que ir pra cima. Quando eu fui começando a atingir uma certa idade, tipo 17, 18, 19 anos, eu via que a parada tava começando a apertar dentro de casa, né? Tipo, os moleques estão crescendo, precisando de roupa, precisa de mais comida. Foi acabando a pensão. Foi acabando a pensão. Teve um momento, cara, que tipo assim, com 18 anos, a gente tinha direito de sacar tudo. Cara, eu detonei, cara. Cara, eu detonei, velho. Peguei o dinheiro. Naquela época era muito dinheiro, mas você vai entregar pra um moleque de 18 anos. Você vai entregar ali na época ali um valor que, tipo, não era muita coisa. Eu achava que era uma bolada. Eu falei, nossa, meus pais morreram e me deixaram uma herança igual a da Globo lá, que os caras nas novelas. Ficou preso, né? Até eu fazer 18 anos, agora eu vou pegar. Estourei. E nada, tipo, deu o papo de uns, sei lá, uns 3.500 reais, que rendeu, não rendia nada. Entendeu? Eu lembro que eu peguei o dinheiro, até cheguei a investir nos cursinhos assim de inglês, uns cursos que ela sempre fez questão da gente fazer muito curso. Olha aqui o curso, esse curso aqui, esse curso aqui. Então era rotina, todo domingo de manhã, ele ia fazer feira, ele voltava com aquele jornalzinho amarelinho, né, de emprego. Aí ele grifava os empregos lá para sair na segunda-feira, né? E aí a minha tia... E eu tava muitas vezes na frente do computador ali, vendo alguma coisa ou outra. Só que ali, a minha cabeça já tava a milhão, cara. Porque uma coisa era certa. Eu não sabia de muita coisa em relação à minha vida. O que eu queria, o que eu não queria. Mas era fato. Eu sabia que eu não ia morrer trabalhando pros outros, mano. Isso era certeza. Eu falei, mano, eu não vou. Eu não vou trabalhar pros outros. Eu não vou morrer precisando depender do governo, aposentadoria. Eu não conseguia me encaixar nisso, cara. Então, eu já tinha um plano na minha mente. Coisa que a minha tia não entendia, porque a minha tia, eu tava na frente do computador, eu tava só mexendo no Orkut lá, no MSN, entendeu? O que acontece? Ela fazia o trabalho de pregação, né? Aquele trabalho de casa em casa. Sim. Então, assim, ela saía de casa 8h30 da manhã. 8h30 da manhã. Então, ela já acordava a gente, muitas vezes, às 7h30, para todo mundo tomar café juntos e tal, a gente fazia a nossa oração. Aí eu ia para Barão de Tapetininga e ela ia fazer o serviço de pregação, de evangelização. Só que, cara, eu era tão malandro que o que eu fazia muitas vezes? Às vezes ela falou assim, você vai ter que levantar bem cedo amanhã para ir para Barão. Aí eu falei, tia, eu não vou esperar a senhora, não. Eu vou levantar mais cedo que a senhora, porque até a senhora sair, a galera já entregou um monte de currículo já, entendeu? Aí ela, então tá. Aí tinha vez que ela levantava, aí ela abria a porta e eu já não tava mais lá. Aí ela falou, nossa, ele levantou cedo. Aí ela fechava. Eu tava embaixo da cama, cara. Não, eu tava embaixo da cama. Falei, Aí quando ela saía, aí eu saía debaixo da cama, dormia um pouquinho mais até umas 10 horas e ia direto pro computador, porque no computador eu já tinha ali mais ou menos a estratégia do negócio. Eu tava querendo traçar exatamente o que eu queria. Eu comecei a desenvolver um interesse pela fotografia, e aí você está dentro de uma religião onde você é cobrado o tempo todo a fazer o seu máximo, você tem que dar o seu melhor o tempo todo. E quando você come do fruto do conhecimento, quando você começa a entender algumas coisas, você começa a questionar, você é excomungado, você é expulso, porque lá existe esse lance da expulsão. Sim. Né? Você é ostracizado. E esse ostracismo, ele é tão forte, cara, que você não pode ter contato com ninguém da tua família. Inclusive a minha tia que me criou. E aí é onde começa a complicar a situação. Sinistro, né? Não faz sentido. Porque né? a minha tia, porque você tá dentro de uma casa onde você já não tem aquele tipo de afeto, de beijo, de abraço. Porque eu até entendo ela, porque ela fez o melhor que ela pôde pela gente. A minha tia foi 100%. Mas por conta daquelas limitações dela, de querer que eu tivesse um saláriozinho e trabalhasse de meio período, para fazer os trabalhos de evangelização, por exemplo, também existia esse lance de tipo, ele precisa ser 100% aqui. Se ele não for 100%, ele é um jovem que não presta, que não serve para nada. É um cara que vai ser queimado aí. Não serve a Deus da forma que deve servir, né? E aí, quando eu simplesmente decidi me afastar, para mim começar a me entender, saber quem eu era, aí eu já fui ostracizado. Então eu já não servia mais para aquele núcleo da minha família. E quando de repente você sai, cara, você sai igual um... Sabe quando o Chavinho sai da vila?
Ele vai pra onde, mano? A vila é a casa dele, mano. Tá ligado? Tudo que você tem, é o que ele conhece, né? Dele ali, mano, me senti um chavinho, tá ligado? Ele conhece, assim, foi pro mundo. Foi pro mundo, cara, só com lenço, com documento e mais nada. Aí a minha tia falou assim, ó, filho, eu vou continuar te amando, né? Mas infelizmente você precisa buscar um rumo pra tua vida. E foi a melhor coisa que ela fez por mim, saca? Literalmente foi aquela mãe águia que pegou o filhote pelo bico e pum, vai lá, voa. Inconscientemente ela fez o melhor por mim, cara. Sim, de repente, pra naquele momento, ela até falou assim, poxa, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tenho que soltar ele pro mundo? Mas ela viu que ela devia saber já. Ela já devia saber que... sim. E outra, acho que até a percepção, né, de ver você evoluindo e de repente, né, falar assim, meu, tem que deixar ele voar. Não tinha como prender mais, entendeu? Certo. E eu peguei a mala, o meu tio, a mãe dele tinha um barraco lá em Itapevi. Literalmente um barraco mesmo, aqueles barracos de madeirite, assim, com um chão de terra. E a galera eles tinham muito medo que a galera fosse invadir aquele terreno, né? Então, era um terreno, mas era o barraco ainda que ia construir. É isso? Isso, era um terreno que dentro tinha um barraco e eles colocaram ali nesse barraco, eles aterraram certinho, colocaram ali sofá, mas era totalmente de terra mesmo, sim, assim. Sim. Colocaram sofá, colocaram aqueles fogãozinho de 2 bocas, né, com aquele botijãozinho de gás. Bem isso, assim. Bem... O banheiro você tinha que tomar banho com balde, aqueles balde e tal, tipo, não tinha saneamento básico, tinha nada, assim. Certo. E aí, cara, ela falou assim, sabe o que dá pra você fazer enquanto isso? Você pode ir lá pra Itapevi e ficar lá cuidando do terreno da mãe de Sebastião. Aí eu falei assim, tudo bem, cara, da hora, vambora. E aí ele me levou pra lá, né? Fui de trem pra lá com ele e ele me deixou lá. Nessa ânsia de buscar um emprego, cara, me pararam na Barão de Tapetininga mesmo ali, né? E essas agências de modelo e tal. Aí falou, você já pensou em ser modelo? Eu falei assim, do quê? Do quê? De miséria? Eu falei assim, não, porque você tem um perfil e tal. Como eu tinha acabado de sair da religião, então deixou o cabelo crescer. Naquela época eu tinha cabelo, né? Cabelo grandão, armadão e tal. E o Black Power tinha voltado, né? Anos 2000, né? Os negão tudo de blackão e tal. Então você chamou a atenção ali daquela pessoa Aí ela falou assim, vamos na nossa agência, né? Faz um teste, você pode ser modelo. O nosso ensaio fotográfico é baratinho. Você pode pagar em até 10 vezes no boleto. Resumindo, é aquele golpezinho pra vender book, né? O golpezinho do book. Aí eu fui lá e caí no golpe, né? Mergulhei no golpe, cara. Piscina olímpica, assim, ó. Trampolim, pulei de Foi de trampolim. ponta. No dia seguinte eu fui lá todo arrumadinho, tal, de terno, levei umas roupas, umas 3 trocas, tal. E tipo, cara, já achei estranho, porque a menina que me parou foi a menina que me fotografou. Cara, que bagunça, cara, que fiasco. A menina que me parou na rua foi a menina que fez o cadastro, depois a menina que entrou pra me maquiar e ela me fotografou, cara. Era só ela que existia Parecia nessa que empresa, era só né? ela, cara. Tipo, ela era o Severino. E eu achei estranho, né? Beleza, ela passou lá a maquiagem e tal, né? Porque tem muitas revistas. Eu sempre tive uma memória fotográfica incrível, assim, de olhar pra uma revista, pra um banner, pra um outdoor e falar assim, cara, eu consigo reproduzir isso na minha mente aqui, sem olhar de novo lá. E quando ela falava sobre ensaio fotográfico, sobre book, não, porque você pode desfilar um dia, você pode sair nas revistas famosas e tal. Aí o book ficou pronto. Eu lá em Itapevi, né? Aí eu fui lá pegar o book e tal. Eu abri. Ah, cara, quando eu abri depois da morte dos meus pais, foi a outra maior decepção da minha vida, cara. Porque, tipo, eu me senti, eu com o meu blequinho, eu me sentia o Michael Jackson menino. E a foto era o Michael Jackson dos dias antes de morrer, tá ligado? Brancão, com o cabelo. Mano, tava péssimo, cara. Tava muito ruim. A qualidade das fotos. A menina estourou as fotos, entendeu? Ela estourou as fotos. Era o rosto aqui tava branco, aqui tava tava negro. Acho que eu até tinha falado um pó. Cara, tava muito ruim. Um pancake cara, devia ser muito ruim. Eu pensei várias estratégias para poder demolir aquele prédio, para poder entrar lá para fazer. Eu falei, já não tenho nada mesmo, vou acabar com tudo. Mas aí surgiu um gatilho na minha mente, cara, que foi quando nasceu o lance da fotografia. E juntou com uma parada que minha mãe
falou pra mim lá atrás. Eu estava num evento religioso com a minha mãe, eu tinha mais ou menos uns 9 anos, uns 8, 9 anos. E ela tinha aquela câmera Yashica, né? A Yashica, sabe? Uma azulzinha. Filme. De filme. Quando a gente ia pra esses eventos, sempre reencontrava muitos amigos, né, e tal. E era aquele negócio de ficar tirando foto. Ela já levava, tipo assim, 2 filmes de 36. Porque minha mãe amava fotografia. E era, né, foto pra caramba. Era muita foto, cara. Ela se encontrou com uma amiga dela, de nome Sebastiana. Cara, eu lembro como se fosse hoje, irmão. Ela agarrou aquela mulher e beijava e chorava. Os dois se encontraram e conversaram. Aí ela pediu pra me segurar a câmera, né? Coloquei a... Pela primeira vez que eu me senti um fotógrafo. Nossa, estourei, né? Sou fotógrafo. Ela tinha um ciúme daquela câmera, porque ela ganhou do meu pai aquela câmera. Então, assim, ninguém podia encostar naquela câmera. E você tá com aquela câmera no pescoço. Ela me deu ali, cara, a câmera. Segura. E eu ali olhando pra câmera. Ela assim, te deu a câmera e a cena, né? Imagina a Rochelle. Ô, garoto, vem cá. Ela pediu pra mim fazer uma foto das duas. Eu falei, ó, registra esse momento aqui. Mano, eu nunca tinha fotografado na minha vida. Entendeu? Imagina eu aqui, ó. Tremendo. Ela falou assim, garoto. E tinha umas paradas de ter que pôr o foco, porque era tudo foco manual na parada. Você tinha que puxar, fazer aquele barulhinho lá. Né? Aí depois você batia. Você batia. Né? Cara, ela falou assim, ó, não tem segredo. Olha aqui dentro. Quando você olhar aqui dentro, você vai ver nós duas ali. Enquadra e aperta esse botão. É só isso que você precisa fazer. Você entendeu? Entendi, mano. Você entendeu, garoto? Entendi, mano. Ela se posicionou lá com a Sebastiana, né? Eu lá. Mano, eu sou zica, você é louco. Aí, bati. Bateu a foto? Bati. Beleza. Aí se despediu dela e tal, aquela coisa. Sério, é muito todo mundo da Eu Cris, velho. Eu em casa, aí minha mãe, tipo, passou uns dias, minha mãe catou. Rodrigo! Você já achou que a foto tinha dado boa. Eu falei, mano, ela jogou as fotos em cima da cama, cara. Achou que tinha dado ruim, pô, não boa. Não, eu tava em choque. É. Aí eu falei assim, mano, ela vai me dar os parabéns, vai falar que eu sou, então, você viu? Eu sou o novo Bob Wolfson, tá ligado? Eu sou o Sebastião Salgado, o bagulho, tipo, ela virou assim, jogou assim, ó, olhou pra minha cara assim, e falou assim, se um dia você for viver de fotografia, você vai passar fome. Aí na hora que eu olhei pra foto, só tava a testa delas pra cima, assim, cara. Era só a testa delas e o céu, assim, cara. Aí veio Everybody Hates Wiz. Acabou o episódio. Acabou, mano, acabou. Eu falei assim, mano, na época que eu tinha saído da religião, eu tava em Itapevi, um tempo, eu era meio aventureiro, eu conheci uma mina e eu fui pra Bahia, cara. Fui falar, vou tentar a vida na Bahia, lá vender coco, sei lá. Não, aí eu fui pra lá, fiquei um tempo lá, e assim, ninguém me conhecia em São Paulo. Tipo assim, antes de fazer essas paradas com pequeno menor e tal, só uma adendo. Eu fui pra lá e fiquei lá, tipo, durante alguns meses, com a câmera emprestada de um amigo. E eu ia pro centro de Ilhéus, fiquei em Salvador, depois eu fui pra Jequié, depois eu fui pra Ilhéus. E lá no centro de Ilhéus é um centrinho bem pequenininho, cara. Eu falei assim, eu imprimi algumas fotos que eu tinha. Foi bem na época da Vanessa Jackson, assim, um pouquinho antes. Eu imprimi... É turístico lá, né? É. Eu imprimi... É uma cidade turística, exatamente. Então, tipo assim, muita gente vai pra tirar foto mesmo, fazer ensaio, casamento. Eu imprimi as minhas fotos e aí eu levava o book embaixo do braço e ia pros lugares pra explicar pra galera, pra uma oportunidade de trabalho. Eu falei assim, eu falando que eu sou de São Paulo, os caras já vão dar uma moral, né? E olha que engraçado, lá naquela época eu já conseguia visualizar o que eu queria pra mim. Porque quando as pessoas perguntavam, mas você é de onde? O que você faz? Eu falava assim, eu sou um fotógrafo de São Paulo, eu tenho uma produtora lá em São Paulo e eu trabalho com artistas lá em São Paulo. Mentira, eu não conhecia ninguém, cara, aqui. Não era ninguém aqui, cara. Ninguém. Esse é a importância de você materializar na sua mente a parada, né, cara? Assim que rola mesmo. Infelizmente, o que a gente percebe muito é que as pessoas, elas não conseguem entender o poder que a nossa mente tem, cara. Porque foi tudo materializado. Tudo que acontece na minha vida Antes hoje de obter, você tem que foi materializado. Foi algo que eu visualizei. Da mesma forma o lance das fotos lá do meu book, que não foi uma parada legal, eu visualizei algo bom. Falei, mano, acho que dá certo.
Eu lá em Ilhéus, eu falava assim de peito cheio. Eu falei, não, eu sou de São Paulo, eu tenho uma produtora lá, né? Eu tô aqui a passeio, conhecendo um pouco aqui, Ilhéus, conhecer o pessoal, fazendo umas fotos, né? E trabalho com artistas lá. E quando alguém perguntou, qual que é o nome da sua produtora? O que você respondeu lá? O Is Brasil, já tinha o nome. Já tinha o nome, já tinha desenhado, Show, já no meu computador. show. O logo não era esse, era um logo totalmente zoado lá, que não tinha nada a ver. Então, quando eu tava em Ilhéus, eu falava isso pras pessoas. Eu falei, não, eu tenho uma produtora em São Paulo, o Is Brasil, aqui a gente tá passando por uma reformulação, tal, o pessoal tá lá cuidando. E eu tô aqui de férias e tal, sem um puto no bolso. Ou seja, é uma super oportunidade. Provavelmente você nunca mais vai conseguir fazer uma foto comigo quando eu voltar pra São Paulo e pra minha produtora. Aí os caras já abriram. Já virou jogador caro. Começava a fazer umas fotos, fiz foto na praia do pessoal, comecei a fotografar uma galera. Quando que foi que você falou assim, meu, a parada é o Is Brasil mesmo, vai dar certo, e chegou o primeiro artista com você grande, porque você começou pequeno lá, com o pequeno e o menor, aí você falou assim, meu, agora eu tenho o meu espaço e agora eu tô grande, e chegou um cara que você falou assim, mano, esse cara veio atrás de mim pra eu fotografar, ou essa mina? Então quando que foi que essa galera chegou e você falou, mano, esse cara é o referência e a gente tem que fazer o nosso trampo com ele? Eu falei assim, cara, se eu começar a pegar essa galera da música mesmo, pegar os caras do funk e oferecer esse tipo de trabalho pra eles, os caras vão começar a ficar me indicando um para um outro, vai chegar uma hora que eu vou pegar os artistas que, ao meu ver, são ainda maiores, entendeu? Porque na época os caras já estavam explodidos já no Brasil todo, né? E eu comecei a ter essa percepção com o passar do tempo. Aí, de repente, chegava um aqui, depois chegou uma outra produtora para me chamar, depois chegou uma outra produtora, pô, tem aqui um artista aqui, ô Augusto, tudo bem? Aqui é o empresário do Catra. Eu falei, empresário de quem? Eu falei, do Catra. Eu falei, nossa, Você mano. fez. Eu falei assim, já era, mano. Já era. O paizão, vambora. Aí eu fotografei ele. Cara, quando eu fotografei o Catra, eu tremi na base. Assim, eu falei assim, mano, é o Catra, velho. Você é louco. É o Catra, tá ligado? É muita responsa, né? Porque uma coisa é você fotografar uns caras que você já tem um colê. De repente chega um cara lá que tem, pô, 30 anos de funk. Naquela marra dele e tal. E aí, negrão, da hora. Pô, encostou aqui e tal. Eu falei, mano, vamos lá, tremendo. Mas aí eu tira a foto ali, tira uma, tira duas, tira três. Aí você mostra ali, tá boa? Né? Pô, bacana, hein, cara? Legal. Da hora, vambora. Ele gostou do meu trabalho de uma forma assim tão incrível que eu comecei a fazer sempre. Então, você falou dessa amizade aí com o Catra e tal. A gente sabe que você acaba criando um vínculo com os caras, né? Porque quando você tá, tipo, na parceria, os caras viram seu brother mesmo. É uma outra realidade. Você, às vezes, você chega como fã do cara, mas você vira amigo. E como foi pra você quando o Catra morreu, essa questão? E já vou puxar o gancho também, que eu sei que você fez muito trampo pro MC Kevin também. Tem aquele lá que eu assisti um vídeo de vocês fazendo a maquiagem dele pra esconder as tatuagens. Como que acaba sendo esse sentimento, meu? Porque você tá com esses caras e os caras ali na televisão e tal, de repente, pô, morreu, cara, aconteceu a tragédia, né? Ou no caso do Catra, que ficou doente. Como que é pra você lidar com isso, né? Porque você é um profissional, mas também como o brother dos caras ali. Cara, é muito difícil. É muito difícil falar sobre isso, porque assim, o Catra, ele foi muito além de um cliente, né? Porque a gente começou a ter mais aproximação com ele começou a se identificar cada vez mais com os nossos trabalhos, né? E ele era um artista da GR Show, né? Do Gordinho, do Alex. E aí, quando tinha sempre algum tipo de projeto novo, algum clipe, ele sempre mandava mensagem, tanto que se você for lá no estúdio, tem vários vídeos meus que eu fiz questão de colocar vários vídeos de vários projetos nossos. Cara, a gente já fez muita coisa juntos. Então ele era um cara que, apesar das pessoas enxergarem ele como aquele cara bagunceiro, de zoar, de curtir, ele era muito paizão mesmo, entendeu? De dar conselhos, de chegar, de conversar, de explicar sobre filosofia, de fazer você raciocinar sobre diversas coisas. Então quando você pega uma intimidade com uma pessoa assim, você continua admirando ainda mais a pessoa, porque ela não é só um artista. Ele é um cara genial, assim, tipo, eu lembro que um dos últimos trabalhos que nós fizemos, nós estávamos alugamos um iate lá na marina, lá no Guarujá, e ele tava lá fumando o beck dele, assim, olhando pro mar, assim, e tal, e eu lá arrumando as câmeras e tal.
Aí ele catou e falou assim, aí, ó. Ele olhando pro mar assim, falou, mano, vai vir alguma pérola, né? Aí ele falou assim, quem menos entende de mar é o peixe. Quem menos entende de água é o peixe. Aí ele começou a filosofar umas paradas que eu falei assim, que eu levei pra minha vida, entendeu? Ele começou a vir assim, na lata, começando a falar sobre diversas coisas, em questão de conhecimento, entendeu? Ele falou assim, todos nós, ele falando assim, todos nós somos peixes dentro do mar da humanidade. Ele filosofava demais, cara, entendeu? E aí ele falou umas paradas que eu levo assim, muito pra mim mesmo, né? Ele falou assim, muitas vezes a gente tá dentro do mar, o peixe, ele tá dentro do mar, mas ele nem tem noção de que existe o oceano. Ele nem sabe da existência da água, porque ele nasceu na água e ele vai morrer na água. E aprofundando essa ideia, eu comentei com ele exatamente sobre isso, né? Eu falei assim, somos peixes e muitas vezes a gente acaba se limitando dentro de aquários por aí, né? Ele falou assim, os aquários são exatamente a sociedade, cara. O aquário é a sociedade, é a igreja, é a religião, é a política, tá ligado? Aquele jeitão dele. Então, cabe a você tomar força de pular do aquário pro oceano e vai viver. É perigoso? Vai ter tubarão? Um monte, mas você vai viver, porque o aquário ele te limita. Cara, o Negrão ele era gênio. E a questão do Kevin é a mesma coisa, mano. O Kevin era um moleque de luz. Esse moleque, ele não era simplesmente um MC, não, cara. Ele veio com uma missão aí. O moleque era sensacional, né? Eu não conheço um ser humano que não tem uma história engraçada pra contar dele, uma história que, tipo, meu, ele era um ser muito iluminado mesmo, entendeu? Lembro que a última vez que ele foi no estúdio, a gente tava fazendo um trabalho e aí a Renata tava trocando as roupas dele e tal, aí ele cantando, fazendo piada e tal, aí a Renata, você tá feliz, né, Kevin? Ele, lógico que eu tô feliz, hoje é o melhor dia das nossas vidas, hoje é o melhor dia das nossas vidas. Ele falou assim, toda vez que eu acordo, eu falo pra mim, hoje é o melhor dia da minha vida. Se você falar isso todo dia, a sua vida vai valer a pena. Tanto que eu peguei essa frase e coloquei na bio do meu Instagram, né? Tá lá até hoje, lá. Hoje é o melhor dia das nossas vidas, e coloquei a carinha dele, que é pra relembrar, né? Porque é muito isso, às vezes uma pessoa ela passa pela tua vida e sem querer, ela, ou incondicionalmente, ou eu não sei o que se passa, ela te deixa uma mensagem sem você saber que aquela é a última mensagem que a pessoa vai deixar pra você. Entendeu? Foda. É muito louco isso. Então, assim, é uma vivência assim, que a gente tem de não só fazer questão de cuidar da imagem de um artista, mas você tá ali do lado de pessoas que você é fã. Então a gente nem falou, né? Você tem uma filha. Quantos anos tem sua filha? Ela tem 3 anos. 3 anos. 3 anos e 6 meses. E é legal que assim, você já vai passar pra ela a visão da bolha furada. Você não vai pôr ela dentro de uma bolha, né? Então, é isso que é legal. Que tem que ter aquela pessoa ela que vai crescer tendo que estourar outra. Acha uma bolha pra você estourar aí. Mas é legal porque assim, a diferença da minha filha pra mim, ela já começa numa vantagem gigantesca, porque tanto eu quanto a mãe dela, a gente não vai privar ela de fazer o que ela quer fazer. Porque a gente tem essa ciência de que as pessoas elas precisam ser livres, elas precisam fazer escolhas. É claro, uma escolha consciente, uma escolha sábia, mas a gente está aqui para poder fazer o melhor por ela, mostrar um caminho bacana para ela, mas ela que vai ter que fazer as escolhas dela. Mano, a gente vai ter aquele princípio, né, que não é inviolável. Que nem aqueles filmes que você vai ver assim, o cara fala assim, o que você pretende estudar? Aí a menina fala, o papai quer que eu faça medicina, minha mãe quer que eu faça... Cara, o que você quer fazer? Se minha filha quiser ser astronauta, cara, eu vou fazer o possível para ela poder fazer um curso lá na NASA, não quero nem saber. Mas ela quer ser piloto de Fórmula 1? Cara, você vai ser piloto. Ainda não tem esse negócio, sabe? Tanto eu quanto a mãe dela, a gente tem a mente muito aberta em relação a isso. A minha filha, eu costumo dizer que lá atrás, quando eu falei para vocês que mesmo com os erros do meu pai, que acabou passando por todos esses problemas, às vezes nós precisamos nos deparar com nossos próprios problemas para a gente dar um estralo e mudar um pouco. Eu, particularmente, eu sempre fui um cara muito, digamos assim, machista, um cara muito rígido,
de tipo, não, isso não, eu não vou fazer terapia, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. E aí, quando a mãe da minha filha ficou grávida, a primeira coisa que eu pensei foi assim, cara, quando o moleque vier, mano, ele vai ser fotógrafo. Vai ser fotógrafo, vai usar os terninhos com gravatinha e tal, vai ser o mini-mim, tipo, mini-eu. E de repente, cara, o universo ele faz uma parada pra poder te ensinar mesmo ali de um jeito muito louco. Já aí, veio tipo, menina logo de cara. veio logo menina. Pronto, tô aqui, agora é uma menina. Aí na hora eu fiquei assim, cara, é uma menina, velho. Aí, depois de um tempo, aí ela nasceu e a gente começou a perceber algumas coisas assim, diferentes. Ela levou um tempinho pra começar a se comunicar, ela não olhava no olho, né? E aí a mãe dela falou assim, a gente precisa fazer alguns exames, vamos levar ela. Aí ela foi diagnosticada com autismo verbal, entendeu? Ela tem autismo verbal. E ela tá fazendo o tratamento agora, amanhã inclusive é dia de eu ir pra lá pra levar ela pra clínica, né? Aí eu fico pensando assim comigo mesmo às vezes, né? Eu falei assim, caramba, a maneira como Deus, como o universo, quem seja, ele coordena a nossa vida é de uma forma exatamente para te ensinar. E às vezes uma única atitude faz você aprender, porque assim, eu queria um moleque, veio uma menina. Aí de repente você se vê pai, você precisa aprender na marra, porque a gente erra como pai, porque a gente vai aprender aos poucos, a gente não nasce pai, a gente vai aprendendo aos poucos. Tudo na vida eu errei muito né? como pai já, eu sei que eu errei muito como pai, né? Mas a gente vai aprendendo com os nossos erros, né? Para não ficar repetindo. Então assim, você já aprende a ser pai, pai de menina preta, e autista. Eu falei, caraca, mano, é muito louco isso. Eu sempre falo, isso é muito louco. Porque eu tô aprendendo 4 vezes ao mesmo tempo.